Há algum tempo nós temos falado em um de nossos vídeos, e tenho comentado isso com bastante pessoas, acerca de quando, ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28, 68, a palavra do nosso Criador, ela diz o seguinte, ela diz assim, Deuteronômio 28, no 78º parágrafo: E Arro te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendido como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Essa passagem de Deuteronômio, capítulo 28, 68, ela mostra com muita evidência que houve um terremoto na Terra. Houve um terremoto. E que esse terremoto que houve na Terra, ela dividiu o Egito. Ela dividiu o que hoje nós conhecemos como África. E a partir desse momento que a África ela é dividida, o Egito, o que não existia o nome África, era conhecido toda essa região como o Egito e Etiópia. Então, a partir desse momento, o Egito passa a ser tanto o Egito antigo como esse pedaço de terra chamado Américas, que foi dividido por esse terremoto através dos oceanos. É claro que muitas pessoas que controlam hoje o nosso planeta conhecem e sabem muito bem dessa história e sabem do que nós estamos falando. Mas isso vai ser ocultado. Mas de vez em quando nós vemos que alguns desses políticos que hoje controlam o nosso país, e muitos discursos cansativos que eles fazem, eu acredito que é justamente para que ninguém veja nem perceba que ali eles vão divulgar um pouco da parte dessas verdades, nós conseguimos pegar o Fraga na Globo News, aonde a própria presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff, fala desse assunto e confirma aquilo que há algum tempo nós falamos e nos chamaram de loucos. Mas antes de nós mostrarmos para vocês com bastante exclusividade, com muita tranquilidade, sem querer forçar a barra, sem querer fazer alarde, vocês vejam com seus próprios olhos a própria presidente da República confirmando tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Veja antes essa passagem de Amós, capítulo 1, verso 1. Olha como realmente houve um terremoto, e esse terremoto foi muito comentado há um tempo atrás, e hoje não se comenta mais. Hoje isso é um culto de todas as pessoas, pelo qual os senhores do mundo, que são os judeus askenazes, não querem que venha saber. Olha aqui Amós, capítulo 1, primeiro parágrafo. As palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. 2 anos antes do terremoto. No livro de Zacarias, no capítulo 14, também o nosso Salvador, ele confirma essa questão do terremoto. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Criador e todos os santos contigo. Zacarias, capítulo 14. Palavra profunda, né, amados? Essa palavra aí de nosso Salvador, do nosso grande Criador, Yahweh.
nós vimos que, à medida em que o tempo vai passando, os próprios políticos que sabem da verdade vão jogando devagarzinho, assim como que ninguém fosse perceber. E hoje, assistindo a televisão, então eu pude ver como realmente eles estão escondendo a verdade. A América que hoje você vive e que você conhece, ela era a mesma terra do Egito. Por isso que eu acho interessante que veja que tem muito mais coisas escondendo de nós, e tem pessoas que pensam que isso aconteceu milhares de anos, como o Dilma Rousseff falou aqui. Mas na verdade não foi milhares de anos. Porque veja que tem algo que a mídia está escondendo muito das pessoas nesses últimos dias. Veja de novo essa passagem do Deuteronômio, e depois eu vou botar o vídeo onde a Dilma Rousseff confirma que realmente as Américas e a África eram no mesmo lugar. Deuteronômio capítulo 28, do 78º parágrafo, ou Deuteronômio 28, 68. Confirme comigo, ó. Eu vou ler conforme está escrito na Bíblia. Eu não vou falar Yahoo, vou falar conforme está escrito na Bíblia, para que ninguém pense que nós estamos tentando manipular a história. Olha o que diz. Bíblia do João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios. Veja, e o Senhor te fará voltar ao Egito em navios. Isso aqui naquela época não era possível. Por que não era possível acontecer isso? Porque esse povo, primeiro, eles não tinham conhecimento desta grande navegação. A única navegação de grande proporção que houve foi a Arca de Noé, que até naquele momento ali para eles era algo assim de muito fenomenal. Então não existia navios na época em que o povo hebreu se encontrava no Egito naquela época. Mas haveria um dia em que os navios iam ser construídos, alguém ia inventar os navios por mãos humanas, e a partir desse momento também os próprios navios levaria a um caminho desse Egito, dessa parte do Egito. Então as Américas sempre foi o Egito. Veja que na própria cidade de Brasília, embaixo no subterrâneo, ali está o túmulo de Faraó, está ali as pirâmides. Você pesquisa e veja como Brasília está debaixo de um verdadeiro museu egípcio. Veja o número de triângulos que representam as pirâmides, estão espalhados em cada lugar do nosso Brasil e do mundo todo. E veja aí com seus próprios olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito. Pelo caminho, nunca jamais o verás. E ali sereis vendido como escravos aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Quem diz que compraram os negros nas Américas estão mentindo. Ninguém comprou negro nenhum, ninguém comprou escravo nenhum. Por quê? Porque não se há nenhum indício e vestígio dessas compras, a não ser as novelas que são passadas na Rede Globo de televisão, e que muitos que se dizem ser evangélicos, cristãos ou religiosos estão caindo no conto do vigário dessa mídia que mente. O Brasil e todos os países que estão na América são Egito e fazem parte do Egito atual. Apenas estão divididos pelo mar, pelo Oceano Atlântico, que é um dos sinais desse grande terremoto que houve. Nós conseguimos, no canal Últimos Dias, mostrar com evidências para vocês como, na verdade,
que esta história que nós estamos contando vai chocar muitas pessoas, muita gente que até aqui não conseguia entender Deuteronômio 28:68. Tem muitas pessoas querendo confundir a história do povo, mas essa América que está aí hoje é esse mesmo Egito de Deuteronômio 28:68, que está sendo falado por muitas pessoas que já sabem dessa verdade. Nós agora também que estamos divulgando, já divulgamos há muito tempo, e agora tem aí a confirmação da presidente da República do Brasil, Dilma Rousseff. Veja com seus próprios olhos e ouça com seus próprios ouvidos o que foi falado hoje. Hoje, na quinta cúpula da reunião dos BRICS na África do Sul. Acompanhe você e veja, com exclusividade, aqui no nosso canal. E deixaremos o link aí embaixo, para que você possa assistir com o desfecho completo esse discurso que a Dilma Rousseff faz lá em Durban, na África, na quinta cúpula da reunião do BRIC, junto com todos os chefes de estados e presidentes dos seus países. Olha aí, assista. E a partir de hoje posso dizer para vocês, com certeza a escritura ela está sendo cada vez mais fácil de se entender a partir do momento que, com a ajuda de Yahushua, nós vamos quebrando o quebra-cabeça, e os faraós que se encontram aqui no Brasil já estão começando a mostrar a sua cara. Participar dessa cúpula dos BRICS aqui na África e sobre a África é para nós, brasileiros e latino-americanos, de uma importância especial. A América Latina e a África eram há milhões de anos um só continente. Importância especial. A América Latina e a África eram há milhões de anos um só continente. Importância especial. A América Latina e a África eram há milhões de anos um só continente. Importância especial. A América Latina e a África eram há milhões de anos um só continente. Importância especial. A América Latina e a África eram há milhões de anos um só continente, que foi separado pela ação da natureza. E o que a ação da natureza? Importância especial. A América Latina e a África eram há milhões de anos um só continente, que foi separado pela ação da natureza. Então, a partir desse momento em que a Dilma Rousseff, com exclusividade pela Globo News, ela anuncia aquilo que nós já tínhamos falado há muito tempo, em relação a esse terremoto que teve e que separou o Egito, fazendo-se dividir em duas terras. E não é à toa que alguns desses presidentes, desses governadores mundiais, chamam a própria América de Novo Egito, e que o MEC, muito bem elaborado, chama de Novo Mundo, porque o primeiro mundo era o Egito. Veja como, se as pessoas começarem a ver que realmente o que está na escritura, o que nós temos falado, e o que a Dilma Rousseff acaba de falar num dos seus discursos numa televisão fechada, se confirmam, veja então que cada vez mais fica evidente que os negros, eles são realmente o povo hebreu que veio parar aqui no Egito, que hoje nós conhecemos como América Latina. Se você ver todo esse vídeo da Dilma Rousseff nessa quinta cúpula, você verá que ela várias vezes fala que existe mais negros nas Américas do que em qualquer outra parte do mundo. A maioria dos negros estão aqui. E isso vem pela boca da própria Dilma Rousseff. Eu vou deixar o link aí embaixo desta quinta cúpula, dessa reunião que aconteceu nessa madrugada para o dia de hoje, domingo, dia 31/3/2013. E você então que não assistiu pela Globo News, poderá assistir hoje pelo Fantástico, amanhã pelo Jornal Nacional, mas também hoje de antemão aqui no nosso canal,
através desse link que um outro canal também já postou. Nós estaremos mostrando mais detalhe, principalmente dessa grande prostituta que é Jerusalém, como esse Vaticano realmente está sendo um tópico dessa apostasia, que também está escondendo essa informação preciosa de que as Américas é Egito.